Olá a todos! Este vídeo é um tutorial sobre a criação de campos e tabelas extra no XD Gestão Comercial. Frequentemente existe a necessidade de estender as tabelas base da aplicação. Por exemplo, numa clínica para o registro de paciente, neste caso serão entidades, poderemos preencher dados como o nome, a morada e os diferentes contactos. No entanto, existe a necessidade de campos específicos, como por exemplo o número do Serviço Nacional de Saúde, um número de uma apólice de seguros ou um tipo de seguros. Estes campos não vêm configurados base na aplicação, mas poderão ser criados. Vamos ver como. Vou aceder à tabela de entidades, à listagem, e vou carregar na opção Tabelas Extra. Já tenho aqui um caso que previamente configurei para a clínica. Indiquei aqui os diferentes campos que eu gostei de adicionar. Como poderemos analisar, um determinado campo será de um tipo e poderei escolher qualquer um destes tipos, podendo inclusivamente indicar que um determinado campo é obrigatório, não permitindo neste caso que esta mesma entidade seja gravada sem que é mesmo seja preenchido. Após preencher todos estes dados, poderei aceder novamente à ficha de um determinado cliente e na configuração de áreas vou ativar os campos extra. Em automática me apareceu-me aqui no ecrã os dados dos campos extra e poderei muito rapidamente associar estes mesmos campos extra a um determinado cliente, como se estes campos pertencessem à base da aplicação. Uma outra necessidade recorrente é a possibilidade de associar tabelas extra. Por exemplo, numa clínica veterinária, o cliente poderá ter vários animais de estimação e pretendemos ter esse registro todo a nível de base de dados. Vamos ver como poderemos proceder a esta configuração. Vou aceder à mesma à opção Tabelas Extra e, neste caso, Animais de Estimação. Toda a configuração, como podemos verificar, é bastante idêntica à que foi demonstrada ainda agora com os campos extra. No entanto, ativamos a opção Permite vários registros. Esta opção vai permitir que, quando editamos a ficha de um determinado cliente e ativando aqui na configuração de áreas a opção Animais de Estimação, ficaremos no ecrã com a possibilidade de registar os vários animais que um determinado cliente tem, podendo, por exemplo, adicionar um novo animal, neste caso um gato, do sexo feminino, de uma determinada raça, com um determinado nome e uma determinada data de nascimento. O que é que eu consigo fazer com estes campos extra? Muita coisa. Em primeiro lugar, vamos ver a nível de relatórios. Poderei, muito facilmente, através dos relatórios extra, criar um novo relatório extra que irá associar, por exemplo, para o caso da clínica, associar os campos base, neste caso, das entidades, por exemplo, o código de identidade, o nome e a morada, aos campos extra que eu criei. Por exemplo, a seguro de saúde e se é um cliente VIP ou não. Vai-me pré-visualizar, mostrar um preview deste mesmo relatório e ao clicar na opção guardar, este relatório ficará disponível na aplicação. Poderei criar relatórios extras para todos os campos extra. Outra situação muito importante de referir é que toda esta explicação não é específica para as entidades. Se eu aceder, por exemplo, a artigos, vou conseguir configurar exatamente a mesma situação. Por exemplo, poderei criar uma tabela extra para controlar os artigos fitossanitários. Também de referir que, a nível das entidades, quando criarmos ainda agora a situação das tabelas extra para os animais de estimação, indicamos que estes mesmos campos estão disponíveis para um documento. O que iremos conseguir fazer com esta opção ativa é
emitir, por exemplo, uma fatura e, ao identificar o cliente, poderemos, através do tabulador Tabelas Extra Associadas, indicar que este documento é referente a um determinado animal de estimação e, neste caso, estou a identificar o documento num todo, isso, como é lógico, só irá aparecer os animais de estimação da entidade que eu selecionei, ou poderei, se desejar, fazer exatamente a mesma situação, mas para as linhas dos documentos. Muito obrigado e até à próxima.